Olá, tudo bem? Eu sou o professor Samuel Lins e vou apresentar o painel Percepções de residentes e não residentes sobre as Olimpíadas do Rio 2016. Este trabalho foi desenvolvido por mim, pela Cibele Aquino e pelo João Carneiro. Inicialmente, um conceito que é importante a gente ter em mente é o conceito de identidade social, que consiste no sentimento de pertença a um grupo social por parte do indivíduo, juntamente com o significado emocional e valorativo que esta pertença possui. Durante os mega eventos esportivos, como a Copa do Mundo, as Olimpíadas, por exemplo, verificamos que eles proporcionam e aumentam o aumento desse sentimento de pertença, como também um aumento da emotividade, do envolvimento e do entusiasmo, principalmente dos residentes dos locais sede. Como o mega evento tem um papel, tem uma importância muito grande, se pretende sempre identificar quais são os impactos positivos e negativos que estes megas eventos proporcionam, principalmente a percepção que os residentes têm destes impactos. Diversos estudos já foram realizados nas outras Olimpíadas, por exemplo. Particularmente no Rio de Janeiro, muito se discutiu sobre o real legado destes jogos. Assim, o objetivo desse estudo é compreender as percepções de residentes e de não residentes do Rio de Janeiro sobre os Jogos Olímpicos Rio 2016. Participaram desse estudo 1.208 brasileiros, sendo que 681 residiam na cidade do Rio de Janeiro, sendo a maioria da Zona Sul. Como instrumentos, utilizamos uma escala de emoções para verificar a intensidade das emoções quando se pensavam nas Olimpíadas, tanto emoções negativas como emoções positivas. E o instrumento das emoções, todos os participantes responderam, residentes e não residentes. Mas apenas para os residentes do Rio de Janeiro, aplicamos uma escala de identificação com os cariocas. O quanto as pessoas, por exemplo, se gostam de ser cariocas, acham isso importante, se orgulham de ser cariocas. E, novamente, todos responderam a questão aberta. Escreva aqui o que você pensa sobre os Jogos Olímpicos Rio 2016. Opiniões, críticas, impressões, expectativas. Era para escrever tudo o que quisesse de forma mais livre e sincera possível. Para analisar estes relatos, estas respostas, utilizamos o Iramutec. E também quisemos verificar se as classes que iriam surgir estariam de alguma forma associadas com algumas categorias, por exemplo, com a identificação com os cariocas, com a zona que morava no Rio de Janeiro e também com as emoções vivenciadas quando se pensava nas Olimpíadas. A pesquisa foi realizada praticamente durante um mês. Começamos a aplicar o questionário dia 6 de agosto, uma semana antes do início dos Jogos, e terminamos uma semana depois do encerramento dos Jogos. E foi através de um questionário online e distribuído nas redes sociais. Vamos aos resultados. O corpus total de análise foi constituído por 937 segmentos de texto, tendo aproveitamento de 93%. E a classificação hierárquica descendente revelou 3 grandes classes. A primeira classe eram de relatos relacionados aos aspectos positivos e negativos dos Jogos Olímpicos. Sempre se falava das duas coisas. E era uma classe relacionada com não residentes do Rio de Janeiro. Tivemos já uma segunda classe relacionada mais com os aspectos positivos dos Jogos. E uma classe associada com residentes do Rio de Janeiro, da Zona Sul, e com a forte identidade carioca, vivenciando mais emoções positivas e menos emoções negativas quando se pensava nos Jogos Olímpicos. Por fim, uma classe 3 que focalizava mais nos aspectos negativos dos Jogos, e uma classe associada aos residentes do Rio de Janeiro, moradores da Zona Oeste, com a fraca identidade carioca, vivenciando poucas emoções positivas e muitas emoções negativas quando pensavam nos Jogos. Vamos aos exemplos das classes? Exemplos da classe 1, e não residentes, que falavam de aspectos positivos e aspectos negativos. Os Jogos Olímpicos é um grande evento esportivo, e ter a oportunidade de ver nosso país sediando um evento tão grandioso assim é mágico. No entanto, o preocupante é o pós-Jogos Olímpicos, se os problemas permanecerão. Então, sempre fala de algo positivo, mas também de algo negativo, e não associado a não residentes.
A classe 2, que focalizava mais os aspectos positivos de residentes da Zona Sul com a forte identidade de ser carioca. Temos aqui um exemplo do sujeito 417. Foi uma surpresa ver que tudo deu certo e me senti orgulhosa do Brasil. Acho que passou a imagem de um povo alegre que sabe fazer festa e ser bem hospitaleiro. Trouxe aqui poucos exemplos, mesmo por uma questão de tempo. E exemplos da classe 3, focalizar em aspectos negativos e residentes, mais ainda associado com residentes da Zona Oeste com a fraca identidade com ser carioca. É um absurdo investir tanto dinheiro nas Olimpíadas, ao invés de investir em segmentos primordiais ao bem-estar dos brasileiros, como segurança, saúde e educação. Então, o que influencia a percepção dos residentes e não residentes dos Jogos Olímpicos? Vimos que não é apenas pertencer, ser residente ou não, mas também se identificar, que a identificação com ser carioca também influenciava a percepção. Mas verificamos que não era apenas a identidade, a identificação, mas também as emoções, positivas e negativas associadas ao evento, mostrando aqui o quanto a identificação com o grupo e quanto as emoções vivenciadas relativamente ao grande evento podem influenciar e influencia as percepções sobre o mesmo. Para estudos futuros, sugere-se fazer um estudo semelhante a este antes dos Jogos Olímpicos, durante os Jogos Olímpicos e depois dos Jogos Olímpicos para verificar se essas percepções foram modificadas. As referências utilizadas neste trabalho e muito obrigado.